os irmãos com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Aleluia. É um prazer estar com os irmãos nesta noite de congregação e somos muito gratos a Deus pelo privilégio que Ele nos tem dado, que sempre, uma vez por ano, Ele nos tem dado graça de estarmos aqui em São Paulo. E sempre que estamos cá, pastor, tem sido bênção de Deus em nossas vidas, em nos confiar esta tribuna para estarmos compartilhar a palavra. Amém? Amém. Para quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é Israel e eu sou de Angola. Angola é um dos países que fica lá dentre os 54 países de África, lá no continente africano. E pela graça do Senhor, nós estamos no Brasil já há caminho de 7 anos e temos residido, morando lá em Goiás, na cidade de Anápolis. Amém? Amém. Nós estamos aqui desde o sábado passado e estaremos regressando já amanhã, na qual pedimos oração dos irmãos para que o Senhor nos dê graça para tudo que Ele ainda há de fazer através de nós. Amém? Amém. Acredito que os irmãos estão agora preparados para lermos a porção da palavra do Senhor, que está na primeira carta do apóstolo Paulo, à igreja de Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 13. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 13. Alguém achou? Amém. Está escrito assim: sendo assim, eu estou lendo na versão King James, em outras versões diz no demais, irmãos. Sendo assim, permanecem até o momento estes três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Amém? Amém. Toma o teu assento, por gentileza. Aleluia. Aleluia. Praise the Lord. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu particularmente amo esse texto na qual nós lemos, porque Paulo enfatiza a respeito da permanência, da fé, da esperança e do amor. E se nós olharmos no contexto, muitos irmãos já leram esse texto, acredito. É conhecido como a carta do amor, porque Paulo, desde o versículo de número 2, Paulo vai começar a falar muitas coisas sobre o amor. Ainda que eu falasse línguas estranhas, não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu desse oferta, doações para os pobres, que não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu morresse até por Cristo e não tivesse amor, ainda assim nada seria. Ainda que eu desse a minha vida pelos irmãos e não tivesse amor, nada seria. Então, para concluir,
ele, para além de falar de amor, ele traz duas outras grandes virtudes. Para resumir, irmãos, permaneçam na fé, na esperança e no amor. E ele enfatiza para fechar, dentre os três, o amor é maior. Amém? Amém. Quando nós olhamos, eu quero falar sobre essas três virtudes. Quando nós olhamos, por exemplo, na fé, ele fala permaneçam a fé. Todos nós recebemos de Deus a medida da fé. Romanos 12, verso 3, na parte 7 do versículo, praticamente a última frase do versículo, Paulo diz que Deus distribuiu para cada um de nós a medida da fé. Todos nós recebemos de Deus uma medida de fé. Ninguém recebe mais fé do que o outro. E a fé é fundamental para a salvação. A Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, mas de Deus, em Efésios 2, 5, 6. Para que ninguém se glorie. Então ele fala que a fé vem de Deus. A palavra fé foi pouco discutido no Antigo Testamento. Poucas vezes você vai encontrar o termo fé no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento já é muito mais falado. Mas os discípulos de Jesus, quando estavam com Jesus, algo que me chama a atenção, eles olharam para Jesus e falaram assim: Senhor, aumente a nossa fé. E o interessante é que Jesus não aumentou a fé deles. E durante muito tempo, desde a minha conversão, quando mais novo na fé, eu me debatia com isso. Por que Jesus não aumentou a fé deles? E muitos cristãos que eu observo oram dessa mesma forma: Senhor, aumente a minha fé. Mas a questão é que Jesus não aumentou a fé deles. Os discípulos falaram aquilo porque eles não tinham o Novo Testamento por escrito, e como eu mencionei, o Antigo Testamento poucas vezes falava do termo fé. Então eles tinham pouco conteúdo para saber mais sobre fé. Então eles falaram: aumenta a nossa fé. Jesus, pelo contrário, fala: se tiverdes fé, com um grau de mostarda, direis a esse monte: sai-te daqui, desagua-te no mar, ela vos obedecerá. Então a questão é se você tiver fé. Esse se tiverdes fé que Jesus fala é a fé inicial que Deus repartiu para cada um. Porque afinal de contas, os discípulos não pediram: Senhor, me dá fé. Essa também é uma oração que não pode ser respondida. Senhor, me dá fé. Deus olha para você e fala: meu filho, mas eu já reparti a fé para você. Ou seja, eu já te dei a fé. Então por que você está pedindo? Entendem? Entendem? Então Deus nos deu a fé. Essa fé é a fé inicial. Todos nós recebemos a medida da fé. Depois de um tempo, Deus me ensina que é responsabilidade de Deus dar a você a fé inicial. Mas não é responsabilidade de Deus aumentar a tua fé. Amém? Não é responsabilidade de Deus. Agora nós temos um código para aumentarmos a nossa fé, como Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir
e o ouvir a palavra do Senhor. Então, é dessa forma que nós aumentamos a fé. Como? Quanto mais você ouvir a palavra do Senhor, quanto mais você meditar, contemplar a palavra do Senhor, mais você cresce em fé. Agora, essa fé inicial que nós recebemos é em primeira instância para a nossa salvação. Agora, o que você precisa saber é que, assim como Deus repartiu para nós a medida da fé, essa fé é a fé espiritual. Mas todo ser humano tem fé. Todo ser humano, por natureza, tem fé. Deus colocou em todo ser humano, quer seja cristãos ou ímpios, a fé. Só que essa fé dos ímpios é uma fé natural. Todas as pessoas, até aqueles que não aceitaram Jesus, que não creem em Jesus, eles creem em alguma coisa. Eles creem em alguém. Alguns creem na ciência. Outros creem nas tecnologias como seu objeto de Deus e colocam fé nisso. Outros creem na matéria. Outros adoram a matéria e eles colocam fé. E você vê que há vigor na parte dessas pessoas. A entrega, a dedicação da parte dessas pessoas. É porque todos receberam a medida da fé. Então, existem categorias de fé. A fé inicial que você recebeu faz com que você desenvolva certas categorias na fé. Que a Bíblia diz, fé pequena. Jesus falou para Pedro, homem de pequena fé. A Bíblia diz para o centurião romano, homem de grande fé. São categorias de fé. A Bíblia diz em Romanos, aos fracos na fé. Então tem fracos na fé. E a Bíblia diz ainda em Romanos que Abraão foi em tudo fortalecido na fé, foi forte na fé. Então, pessoas que são fortes na fé. Amém? Amém? Resumidamente, homem de pequena fé é o resultado do pouco conhecimento que as pessoas têm da palavra de Deus. Então isso gera pequena fé. Agora, homens de grande fé é o quanto do conhecimento as pessoas têm no seu espírito. Agora, homens de fé fraca são aquelas pessoas que conhecem a palavra, mas não agem na palavra. Então são fracos na fé. Homens de fé forte são aqueles que conhecem a palavra e agem de acordo à palavra que conhecem. Amém? Agora, existe forma que você precisa conhecer sobre a fé. Por quê? Porque muitas vezes a gente faz confusão na fé e na esperança, porque Paulo fala, permaneçam na fé e na esperança. As pessoas confundem muito a fé e a esperança. Por exemplo, as pessoas falam, eu tenho fé que serei salvo. Isso não é fé. Isso é esperança. As pessoas falam, eu tenho fé que serei curado. Eu tenho fé que serei abençoado. Eu tenho fé que as portas vão se abrir. Eu tenho fé que vai dar tudo certo. Isso não é fé. Sabe, as pessoas e muitos cristãos, eles usam a fé para alcançar alguma coisa de Deus. A fé não é algo que nós usamos para alcançar alguma coisa de Deus. Rapaz, está tão silêncio. Dá para ouvir uma alfinete caindo aí no meio da igreja. A fé é algo que nós usamos para nos posicionar naquilo que já alcançamos.
Hello? A fé não é algo que você usa para alcançar alguma coisa. É algo que você usa para se posicionar naquilo que você já alcançou. E muitas pessoas têm confusão a respeito da definição correta da fé, sabe? A Bíblia Sagrada, ele é muito clara quando fala sobre a fé. E o texto que nós temos, que fala de fé, que é a melhor definição, está na Bíblia, Hebreus 11:1. Ele fala: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eu gosto da King James. Deixa eu colocar aqui King James para... A fé é a substância, em outras palavras, matéria, das coisas na qual esperamos e a evidência das coisas não vistas. Hello? Por que eu estou a demorar muito aqui? Porque depois que você compreender isso, vai ser mais fácil nós pegar a esperança e o amor. Sabe, interessante, pastor, Deus não fala que sem amor é impossível agradá-lo. Não, Deus não fala sem esperança é impossível agradá-lo. Embora o amor seja maior, e é claro que é o maior, e vamos chegar lá, mas Deus não fala isso. Deus fala, Hebreus 11:6, é necessário que aquele que crê que Deus exista, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus exista e que Deus é o galardoador daqueles que o buscam. E ele fala: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé não é algo que você usa para alcançar alguma coisa. Observa na primeira instância: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não veio de vós, veio de Deus. Então ele está falando que pela graça eu sou salvo. Não serei salvo, eu sou salvo. Tem algumas pessoas que têm dúvida da sua salvação. E se você está aqui e ainda não aceitou Jesus, é um bom domingo para você o recebê-lo como Senhor e Salvador. Porque tem coisas que só funcionam para quem recebeu o Senhor. Não, eu tenho fé que serei salvo. Não, está errado. Eu tenho fé que terei a vida eterna. Está errado. A Bíblia diz, João 17:3, a vida eterna é esta, não será, é esta, no presente, que te conheçam a ti, Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a qual tu enviastes. Então, se você crê que só existe um Deus único e verdadeiro, e você recebeu Jesus a quem Deus enviou, é claro que você tem a vida eterna. Você não terá, você não precisa esperar morrer para saberes que tens a vida eterna. Amém? Amém? Então nós recebemos a vida eterna. Então, com a fé, nós vamos nos posicionar naquilo que já alcançamos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vocês entendem? Aleluia. A esperança é diferente. Porque ela aqui fala, é a substância, quer dizer matéria, das coisas que esperamos. E a evidência. Sabe, tem algumas pessoas que falam: eu tive tanta fé e não deu certo. Ai, Deus.
Que raiva do Senhor! Meu irmão, a fé não falha. Essa aí é um amém em outras línguas. Vamos combinar toda vez que fala, é amém, amém. Meu Deus. Entende? Nós usamos a fé para nos posicionar. É a matéria. Então, irmão, mas eu tive tanta fé e não funcionou, não deu certo. Observa o que você estava falando antes. Não, a porta vai se abrir, a porta vai se abrir, a porta não abriu, então não deu certo. Primeiro que você estava a falar esperança, não fé. A esperança é importante e eu vou mostrar. Então ele fala, a fé é a evidência. Então se você tem fé, você tem evidência. Então, se você tem evidência, como é que você vai me falar que não funcionou? Então você está se contradizendo. Porque evidência é prova. Então, o que as pessoas confundem é que com a fé nós nos posicionamos naquilo que já alcançamos. É que, em outras palavras, a gente fala, eu tomo posse. Sabe? Eu pego isso. Então, pela fé você recebe no teu espírito, o teu espírito recebe. Por isso é que Hebreus fala, são coisas que nós não vemos. Não vemos. Com os nossos olhos físicos nós não vemos. Mas nós recebemos. Sabe, meu irmão? Se você, na vida... Quantos já pegaram manga que caiu de uma árvore? Sabe? Quando você chega, encontra uma árvore, encontra várias mangas no chão. As árvores sempre deixam cair mangas. E dentre muitas mangas, dificilmente a maioria serão boas. Se você encontrar, vai ser uma, duas ou três, certo? Mas a maioria estarão o quê? Podres. Mas se você quiser ter as melhores mangas, você tem que subir para pegar. É tipo na vida. Algumas coisas boas acontecem conosco sem que a gente peça em oração. E acontece. É como as mangas que a gente encontra. Mas a gente não tem que viver a vida esperando a manga cair. A gente tem que aprender a subir e pegar. Sabe? Aleluia. Deus já fez muitas coisas por nós. Só que essas coisas não é porque a Bíblia diz que vai fazer que ela vai acontecer conosco. Se acontecer uma ou outra sem você pedir. Mas as melhores coisas você tem que meditar, conhecer e se apossar. Então a fé é a evidência. Meu irmão, ninguém recebe nada no físico sem que antes tenha recebido no seu espírito. E isso funciona até para os ímpios, sabiam disso? Ninguém. Aquilo que você fica pensando o tempo todo, ai meu Deus, quero comprar um carro, quero comprar um carro, quero comprar um carro. E você dorme, sonha com o carro, pensa no carro, entende? Daqui a pouco, uau, se materializou. Então, a fé funciona da mesma forma. A esperança fala, eu serei curado. A fé se posiciona naquilo que Jesus já falou e fala, eu sou curado. Eu sou curado. Mas a dor continua no corpo.
Mas a fé fala, eu sou curado. Você sabia que o cristão não é doente? O cristão nunca será doente. Não confunda estar doente com ser doente. Porque senão você entra em contradição. Por quê? Porque Jesus disse que Ele já tomou. Ele não fará isso, Ele já fez. Ele tomou as nossas enfermidades. Ele não fará isso. A Bíblia diz que Ele carregou as nossas enfermidades. Tomou sobre si as nossas enfermidades. Então, você nunca será doente. Agora você pode estar, sim. Mas o estar não significa dizer que você é. A fé vem por ouvir a palavra do Senhor. O medo e a incredulidade vem por ouvir a palavra do diabo. Sabe, tem pessoas que quando estão doentes, você encontra com a irmã, o que eles sabem falar é só sobre a doença dele. Irmão, a dor daqui, a dor daqui, irmão, vou morrer. Ei, irmão, cuidado, você vai morrer mesmo. Fale a tua fé. Eu sou curado. Amém? 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 Amém. Você é curado. Você recebeu fé. Ei, vamos lá, você tem fé. Agora, como é que funciona a esperança? É que aquilo que você recebeu no Espírito pela fé, você espera se materializar. Aquilo que você já recebeu. A fé é a evidência da matéria que você recebeu no mundo espiritual, no teu homem interior. A esperança te faz com que você espera que aquilo que você recebeu pela fé se materializa. Andam juntos. Você entendeu? Não, alguém está tendo fé nessa manhã? Vamos lá. E ele fala, e o amor é o maior. Meu irmão, se você tem fé, você agrada ao Senhor. E interessante, deixa eu abrir aqui um parênteses. Algumas pessoas falam, mas Israel, mas eu orei tanto, sabe? Tive tanta fé, e não deu certo. E agora? Tive ou não fé? Sabe, na Bíblia Sagrada existem duas coisas sobre a fé que me chamam a atenção. A Bíblia diz em Hebreus que nós não somos como muitos que retrocedem da fé, mas permanecemos na fé. Muitos retrocedem, outros permanecem. Existem pessoas que a fé os glorifica. E existem pessoas que glorificam a fé. São duas coisas diferentes. Ou nós vamos glorificar a fé, ou a fé vai nos glorificar. Exemplo. Em Hebreus é citado sobre os heróis da fé, certo? Heróis da fé. Só que muitos desses heróis da fé, Deus lhes fez promessas. E eles não viram, enquanto estiveram em vida, a promessa se materializar. Deus falou, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, serás bênção. Sai da tua terra e vai para a terra prometida. E Abraão levantou, e Abraão andou em direção à terra prometida. Mas Abraão nunca chegava nessa terra prometida. A verdadeira terra prometida. Veio quem? Filho de Abraão?
Isaac, a mesma promessa, Deus falou: oh, o que teu papai começou, você vai continuar, vai para a terra prometida. E foi quem? Foi Isaac, em direção à terra prometida. Andou, ele tinha fé na terra prometida. Andou e não chegou na terra prometida. Ah, então Deus está mentindo? Não, relaxa, eu vou explicar. Veio Jacó, leva para a terra prometida. Jacó andou e Moisés, sabe? Muitos deles não viram a materialização da fé, daquilo que eles tinham como fé. Afinal, a terra prometida, Jesus chegou e falou: a terra prometida nem é aqui, meus irmãos. É porque vocês estão peregrinando, não para assim, ó, estão peregrinando para subir. A fé os glorificou. E Deus olha para esses tipos de pessoas e falou: homens na qual o mundo não era digno de os ter, porque marcaram as nações com a sua fé. Muitos deles esperaram a promessa se materializar, mas não se materializou. Agora tem pessoas que Deus glorifica a sua fé, ou melhor, a fé os glorifica. Como? Exemplo, Jó passou por tanta tribulação, por tanta dor, sofrimento, e no final o que ele esperava se materializou. Então todo mundo olharam para Jó e falaram: uau, homem de muita fé, porque se fosse qualquer um ia desistir. Então deram crédito para Jó. Então com a fé você recebe do Espírito no homem interior, com a esperança você espera se materializar. Até aqui, ok? Então ele fala: agora permaneçam no amor. Aí fica mais fácil. Só que no amor tem algumas pessoas que às vezes não entendem o amor de Deus, o quanto Deus os ama, o quanto Deus nos amou. As pessoas têm dificuldade de compreender o amor de Deus. E muitas pessoas acham que Deus não os ama. Fala: Deus, me prova que você me ama. Meu irmão, não cometa esse erro. Deus não tem que provar nada para você. Aleluia. Glória a Deus. Isso mesmo, Jesus. Ele já provou. Deus já provou. Ele não fará isso outra vez. Aleluia. Deus enviou seu Filho, Cristo, a ponto de todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ele fala que ele nos amou de tal maneira, amor incondicional, que quer que deu o seu Filho unigênito. Deus nos amou. Se esforça para tentar amar a Deus, aí você vai começar a compreender o quanto Deus ama você. Então o problema não é Deus que ama, o problema é você amar Deus. É isso que João fala: uau! E nós o amamos, porque Ele, afinal de contas, nos amou primeiro. Até então ele não sabia que Deus o amava tanto. Agora ele fala: uau! Eu lhe amo muito porque Ele me amou primeiro. Sabe, é esse mesmo João que quando Jesus estava na terra, ele foi ousado e no seu livro ele escreveu: o discípulo a quem Jesus mais amava. Ele escreveu isso. Ele era o caçula. João era aquele tipo de pessoa que reclinava a sua cabeça no colo de Jesus, no peito de Jesus.
João era o cara que quando Pedrão, pizza, quando Pedro, outros discípulos quisessem perguntar alguma coisa para Jesus e não tivessem coragem, eles cutucavam João, João, fala com o mestre. E João falava, mestre, o que quer dizer isso mesmo? E Jesus explicava. Esse João andou com Jesus. Ele comia com Jesus. Ele colocava a cabeça. Imagine, irmão, é maravilhoso, não é? Nós vamos experimentar isso no reino dos céus. Ele reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Só que ele não entendia na realidade quem Jesus era. Então, Jesus agora está falando, eu vou morrer e vou subir aos céus. Alguns ficaram tristes e João estava lá de boa. Sabe? Outros falaram, não, Senhor, tu não podes morrer. Tu não podes morrer. E João estava lá acompanhando Jesus. E Jesus fazendo todos aqueles milagres. João estava lá. Uau, que maravilha. Agora, Jesus morre. Todo mundo está triste. E eles estavam pensando em voltar na pesca. Voltar nos seus antigos empregos. Jesus deixou claro, eu vou vos fazer pescadores dos homens. Lhes tirou da pesca. Só que depois que Jesus morreu, acabou, meu irmão. E eles estão lá tristes, reunidos, sabe? À espera de Jesus. Porque Jesus morreu. E agora tudo acabou. E de repente Maria Madalena vem correndo. Pedro, João, ele ressuscitou, ele não está lá. João levantou, meu irmão. João e Pedro, eles eram muito assim de Jesus. Pedro levantou primeiro e Pedro vazou. Não chamou ninguém. Pedro queria ver Jesus. Não, é tipo assim, não importa quem não quer ver Jesus, eu quero ver Jesus. Eu quero ir lá para ter a certeza. Porque afinal de contas ele falava que iria ressuscitar, mas ele morreu para nós, tudo acabou. Agora, uma notícia dessa chega. E Pedro sai correndo, João fala, o que é? Hello, pay attention, presta atenção. O que é? E João levanta e segue Pedro. A Bíblia diz que João ultrapassou Pedro. Pedro estava em frente, João saiu correndo e passou Pedro. Talvez é porque ele era mais novo, né? E João passou. E quando João chega na tumba, rapaz, a pedra está removida. E João parou na porta. Não teve coragem de entrar. Em outras palavras, paulista, a ficha caiu. E João olhou e não conseguiu entrar. E Pedro chegou e entrou, rapaz. Não é que ressuscitou mesmo? Agora esse mesmo Jesus aparece para ele, para os discípulos. Eles estavam fechados. Vamos supor como nessa igreja. Tinha a porta, mas Jesus não entrou na porta. A Bíblia diz que Jesus surgiu da parede. Não, alguém está pegando, alguém está pegando. Jesus surgiu da parede, cara, chata. Viver essa dimensão, porque no céu nós teremos essa dimensão. E Jesus passou e ele falou: a paz seja convosco.
Irmãos, eu acredito que a partir daí que os pentecostais pegaram, agora se são da paz de Jesus, paz do Senhor. Mas eu acredito, meus irmãos, que eles não ficaram com muita paz, não. Alguém que está passando parede, pai, seja, eles ficaram atormentados. A Bíblia diz que eles ficaram assombrados. É ele mesmo. E Jesus falou: ei, sou eu. Toquem. Tocaram para ele: sou eu. Deixa eu comer um pouquinho de pão. Tem aí pão? Tem. Deixa eu comer. Sou eu. João não falou nada e João só estava lá. Era muita realidade espiritual na vida daquele jovem. Sabe, João estava lá, atônito. João não estava conseguindo falar com Jesus. E para Jesus despedir, Pedro que teve que falar na conta do João. E João está lá. E Pedro fala: Senhor, e quanto a essa aqui? O que o Senhor tem para ele? Porque Jesus disse que Pedro iria apacentar, ou seja, seria o pastor principal. E desse aqui, Senhor? E João estava lá, não falava nada para o Senhor. Jesus falou: não, com João não é tua parte, você foca no que é teu, amém? Foca no teu propósito. E João estava lá. Agora todos eles estão atônitos. E Jesus agora vai se despedir. Fiquem aqui, não saiam de Jerusalém. Eu vou enviar o Espírito Santo e tal, e tal, e tal. Amém? Amém. Amém. Agora Jesus começa a levitar. Jesus começa a levitar na frente deles. E João estava lá. Começa a levitar na frente dele e eles atônitos, olhando. E Jesus vai subindo e de repente uma nuvem cobre Jesus e eles continuam lá olhando. E de repente aparecem dois varões do céu, anjos do céu, e falam: varões galileus, por que vocês estão olhando? Da mesma forma que ele foi, ele vai voltar. Jesus não abandonou a sua igreja. Jesus despediu a sua igreja. Eu acredito que se os anjos não viessem pelo menos uma vez, ou tipo naquele dia, eles iam fazer uma vigília assim, sabe? Só olhando. Oh, Senhor da glória. Agora João conhece quem era Jesus. Agora João conhece o quanto Deus lhe amou. Permaneçam no amor, o amor é o maior. Agora João vai escrever, João vai falar: rapaz, eu tenho que registrar isso, eu tenho que escrever alguma coisa. 1 João capítulo 1, versículo 1, João vai começar a escrever. Vamos começar como? Vamos lá. O que era desde o princípio, o que nós ouvimos com os nossos ouvidos, o que nós vimos com nossos olhos, as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Vamos lá. E é isso vos anunciamos, que nele estava a vida de Deus foi manifestado entre vós. E ele continua escrevendo, vai escrevendo. João a partir daí só escreve muitas declarações. E ele fala: filhinhos, se alguém pecar, nós temos um advogado que é Cristo. Filhinhos, alegrai-vos, porque em Cristo os vossos pecados foram perdoados. O que eu disse? Foram perdoados. Não serão perdoados. Fora. Graças a Deus. Sabe, tem pessoas que
mesmo convertido, não conseguem se libertar do passado, acham que Deus está raivoso com ele por causa do passado, sabe? A consciência acusa, isso é uma arma de Satanás para você não viver a intensidade do amor de Deus. Sabe, tem alguns cristãos acham que Deus fica lá com um livro, sabe? Israel pecou, pecado número 1, e Deus anota naquele livro da vida, né? Aquele que pecar, riscarei o seu nome do livro da vida. E alguns pensam que Deus fica lá, aí o cara peca e Deus anotou isso. Pecou mais uma vez durante o dia, mais outro pecado, Deus. Uma lista de desejos do estoque da Shopee de pecado. Alguns acham que Deus anota. E aí eles acham que agora fala, Deus, por favor, me perdoa. E Deus fica, Israel pediu perdão, deixa eu pegar aqui uma borracha para pagar esse pecado. Oh, Deus! Ah, pecou de novo, deixa anotar. Parece que Deus é um fiscal. Não é assim que funciona. João fala, filhinhos, eu vos escrevi porque em seu nome os vossos pecados foram perdoados. Então, o que acontece quando você peca? O que você tem que fazer? Você simplesmente tem que olhar naquilo que Deus já fez por você. Aleluia! E receber o perdão de Deus e não pecar mais. Sabe, tem algumas pessoas acham que quando a gente chegar no céu, Deus vai estar lá naquela cadeira grandão, né, que muitos imaginam. Deus está numa cadeira bem grande no céu e está sentado, sabe? E quando os cristãos chegar lá no tribunal, Deus vai pegar aquela lista. Meu filho, você é cristão, mas você pecou muito, sabe? Você falhou muito, sabe? Meu filho, mesmo aceitando Jesus, você ainda fez isso. Espera aí, Deus te salvou, está te condenando. Não é assim que funciona. No tribunal de Cristo, quando nós chegarmos lá, nós simplesmente seremos transformados e seremos usados simplesmente para pensar tudo aquilo que é bom. Não vai passar nenhuma coisa negativa daquilo que a gente fez na terra de errado. No tribunal de Cristo é para nós sermos recompensados de acordo com aquilo que nós fizemos com a semente que Deus nos deu na terra. O quanto você foi fiel a Deus. Deus não vai chegar lá para te julgar, não. E se você quiser aplicar a palavra Deus te julgar, é para Deus te dar de acordo com a dracma que você recebeu. Porque uns receberam e guardaram, são servos infiéis. Outros receberam, mas reproduziram. Aí sim, Deus se alegra. E de acordo com a tua reprodução você vai receber. É isso que a Bíblia chama de galardão. E galardão também não acha que é uma coroa na tua cabeça grande. Uns têm galardão maior do que outro. Não é isso. Imagina o mais santo que teve na terra dentre os homens, depois de Jesus, por exemplo, que foi mais fiel, que nós não sabemos. Que tipo de galardão que ele vai ter? Um estado de São Paulo completo na sua cabeça em forma de coroa? Não! Galardão vai ser o quanto o ser humano terá em termos de dimensão de usufruir da presença de Deus. Isso é galardão. Não, talvez você não entendeu. Você recebeu Jesus, a tua vida era tão destruída, tão triste, tão infeliz. Você recebeu Jesus, agora você acha que tem um alívio no teu coração, tem uma paz no seu coração. Então galardão, de acordo com aquilo que você trabalhou na terra, será se aqui na terra você já está experimentando essas coisas boas, no céu você vai experimentar de uma dimensão muito maior. Vocês entendem? Deus amou você e Ele te perdoou. Agora os ímpios, quando eles chegarem diante do juízo final, tudo aquilo que eles fizeram de forma negativa vai passar na sua mente. Tudo.
vai passar na sua mente. Eu sou de Goiás, amém? São Paulo está tão seco. Está diferente o tempo, amém? Esqueci de estar ali para toda hora. Então, os ímpios, quando chegarem lá, pastor, vai cair uma ficha. Vai cair uma ficha. Tudo que eles fizeram de errado na terra vai passar na sua mente. Então, você acha que Deus vai ficar lá a discutir com os ímpios? Meus filhos, vocês fizeram isso, por isso vocês estão condenados. Quando os ímpios chegarem diante de Deus, tudo aquilo passando na mente deles, eles vão olhar que Deus é um Deus justo, um Deus puro, um Deus santo. Aleluia. E eles próprios se vão autocondenar. Ó Deus, aleluia. Ó Deus. O que Deus vai falar para eles é: meus filhos, eu vos perdoei, eu mandei alguém para morrer por vocês. Ele morreu, perdoou os vossos pecados. O que vocês fizeram é que vocês negaram o perdão de Deus. Eu estava lá o tempo todo esperando que você aceitasse aquilo que eu fiz por você. Porque algumas pessoas falam: não, Deus é amor, então ninguém vai no inferno. Mas Deus é justo, irmãos. Aleluia. Então, se ninguém vai no inferno, beleza, cada um vai viver a vida como quer, beleza. Então vamos viver a vida do jeito que a gente quer. Afinal de contas, não é inferno. É dessa forma que os ímpios pensam. Só que quando eles chegarem lá, eles acham que não é real. Mas quando eles chegarem lá, eles vão dar conta disso. Mas você não, você recebeu o amor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Meu irmão, não tenha dúvida do quanto Deus te ama. Ele te ama. Aleluia. Se você recebeu a palavra, Ele te ama. Se você tem a palavra, Ele te ama. E se você tem a palavra, você é santo. Aleluia. A Bíblia diz que Paulo chama aos santos, irmão. Então você é santo. Aleluia. Se você recebeu a palavra, você é justo. Aleluia. E tudo que Deus quer é que você comece a experimentar a Aleluia. relação de comunhão Glória com o a Pai. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele te amou. Aleluia. Permaneça no amor. E esse amor, sabe, não é filéu ou eros, amor entre amigos, amor conjugal. Não. É com ágape. Diga ágape. Ágape. Deixa eu te dar um exemplo, sabe? Quando Jesus estava na terra, Jesus lá em Getsemane, Jesus fala: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Se for possível, passa de mim esse cálice. Durante muito tempo eu fico meditando nisso, sabe? E algumas pessoas acham que o cálice que Jesus pediu para passar era o castigo que ele poderia suportar na cruz. Ou seja, que Jesus estava a sentir antecipadamente a dor física do prego que haveria de entrar no corpo dele, da crucificação. Por isso ele falou: se for possível, passa de mim esse cálice. E quando Jesus chega na cruz, e naquele desespero Jesus grita, sabe? Pai, Pai, por que me abandonou? Por que me abandonaste? Repito, as pessoas acham, se você quiser colocar, não está errado, mas é muito mais profundo do que isso. Que era tipo todo o pecado da humanidade que Jesus estava carregando, estava tão pesada, por isso que ele falou aquilo. Não é simplesmente por causa disso. Sabe por que Jesus falou aquilo? Desde que Jesus nasceu, Jesus sempre teve a companhia do Espírito Santo. Sempre esteve conectado com o Espírito Santo. Jesus nunca experimentou
tempo distante da presença do Pai, Jesus sempre tinha comunhão com o amor do Pai. Então, durante a vida dele toda, exemplo disso é que quando Maria vai para Isabel, a Bíblia diz que Isabel estava concebida e Maria também. Quando Maria sauda Isabel, a Bíblia diz que Isabel foi cheia do Espírito Santo através do bebê que estava no seu ventre. Por isso Isabel falou: uau, você é agraciada. A Bíblia diz que João Batista deu um pulo, não dessa forma, aplicando, deu um pulo pentecostal no ventre de Isabel. Recebeu, desde aquele momento João Batista foi cheio do Espírito Santo. Quer dizer que Jesus já era cheio do Espírito Santo desde criança. Então Jesus afetou João Batista. Então Jesus nunca experimentou um dia fora da presença do Pai. Só que agora ele se fez que? Matéria do pecado. Ele se fez pecado por nós. E como ele se fez pecado por nós, Deus não pode habitar nele. Deus tem que se separar dele. Porque Jesus se fez o pecado por nós. E Deus não habita no pecado. Então, Jesus fala: se for possível, passa de mim esse cálice. Porque Jesus começou a sentir antecipadamente a separação que ele teria com o Espírito do Senhor. Então ele chega na cruz agora, Deus sai dele. E ele agora na cruz está como o pecado crucificado. E nesse desespero, ele olha e fala: Pai, por que me abandonaste? Ele nunca tinha experimentado isso. Mas, todavia, não era por causa das dores físicas. Por isso ele fala: se for possível, passa de mim. Ele não fala: se for possível, Deus, não me deixa passar por isso. Não me deixe passar por isso. Mas ele fala: passa de mim este cálice. Amém? Ele nunca tinha experimentado a separação com o Pai. Deus quer que nessa noite você tenha um relacionamento com o Pai. Que você não se aparte do Pai. Que você desenvolva a tua comunhão com o Pai. E todas as outras coisas serão acrescentadas na tua vida. Sabe, nós recebemos a bênção maior que é a salvação. E a salvação é um pacote. Dentro da salvação tem muitos outros benefícios. Amém? Amém. Deus em Cristo continue multiplicando a sua graça na tua vida desta noite. Amém? Amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Amém. Deus abençoe. Obrigado.